Boa tarde a todos, a todas. Mais um dia de muita felicidade no Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, pois teremos o privilégio de passar essa tarde ouvindo aquele que talvez seja um dos grandes, eu diria, pensadores, escritores da atualidade, que nós temos o grande orgulho de receber hoje aqui na nossa casa, que é o Ney Lopes. Ney Lopes dispensa apresentações, mas ainda assim, grande vascaíno. Embora não estejamos no melhor momento, né, para ser vascaíno, grande vascaíno que é o Ney. Ney é escritor, é compositor, é músico, escreveu algumas das obras mais importantes, mais icônicas para se compreender, eu diria, a história, a alma, a sociologia da nossa cidade e, por que não, dizer, do nosso país. O Ney, ele tem uma das obras mais fascinantes e que nós aqui no arquivo revisitamos recentemente, que é O Preto que Falava Yiddish, que será a base para essa conversa de hoje, que temos o privilégio, mais uma vez, de receber. E essa que será uma conversa, será uma palestra, através de uma conversa do Ney, com o meu companheiro, o grande Pedro Paulo Malta. Portanto, senhores e senhoras, fiquemos com as ilustres presenças de Pepe, nosso querido Pepe, e principalmente dele, o grande Ney Lopes. Bom, Eliseu, menos. Bom, antes de mais nada, é uma alegria, uma honra estar aqui, também uma responsabilidade muito grande. Eu sou diretor de promoção cultural do Arquivo Geral da cidade, essa instituição que a gente adora e que é ponto de partida para tantas histórias que estão por serem contadas sobre o Rio de Janeiro, né? Eu acho que esse ciclo de palestras, Rio 460 anos, é uma oportunidade tanto da gente falar da nossa cidade e da gente falar da história da nossa cidade, né? Então, assim, é uma honra, uma alegria estar aqui sentado do lado desse cara que eu adoro. E, sendo o Rio de Janeiro capital mundial do livro, a partir agora de abril desse mês, o ponto de partida para essa conversa é justamente esse livro, que é O Preto que Falava Yiddish, que, para quem não leu ainda, é uma obra imperdível, aliás, como tantas outras, escritas pelo Ney. São mais de 40 livros publicados, mais de 50 livros publicados. Muito obrigado. Não é pouca coisa, não. E eu começo esse bate-papo pelo ano de 1942, ano de nascimento do nosso Ney Lopes, e também o ano de um samba marcante do Erivelto Martins com o Grande Otelo. O samba que dizia: vão acabar com a Praça 11, não vai haver mais escola de samba, não vai. Essa coincidência do teu nascimento com esse samba, que foi o campeão do Carnaval naquela época. Eu queria te perguntar, a partir daí, quando é e como que a Praça 11, que é o tema central desse livro, entra no teu radar. Quando é que você toma conhecimento e como toma conhecimento dessa história? Boa tarde a todos. É um maior prazer estar aqui com vocês. Um pouquinho rouco ainda. Daqui a pouco vai ficar bom. E uma honra, né? E um prazer também que Pedro Paulo Malta é uma insigne criatura e um dos grandes amigos que eu tenho, futuramente parceiro, que tem um trabalhinho lá que ele está me enrolando, mas ele vai concluir, uma parceria nossa. Bom, essa questão de como a Praça 11 entrou no meu radar, né?
O fato de ser filho de um pai e uma mãe que viveram pós-abolição, meu pai nasceu em 1888, antes da abolição, alguns meses, ele não tinha muita lembrança, muita memória de alguma coisa que me chamasse a atenção mais ainda, e talvez nem gostasse muito de conversar sobre o assunto, mas tinha algumas coisas que ele tinha prazer também de lembrar. Da parte dele, era isso, e da parte da minha mãe, que era 12 anos mais nova do que ele, quando nasceu depois, tinha como lembrança, uma vez eu perguntei a ela e achei isso muito, muito louco, não disse naquele momento, mas hoje eu verbalizo dessa forma. Ela dizia para mim que um dos grandes... Bom, detalhe que meu pai foi criado em São Cristóvão e minha mãe criada no Catumbi. E eu perguntando a ela, bem pequeno, mas como é que era o Catumbi? Ela me contou da maior lembrança dela, foi o enterro do Barão do Rio Branco. Isso me levou, evidentemente, depois para os livros, para tentar entender como é que foi isso. Por que toda essa alegria, essa... Euforia? Primeiro, a grandeza do que foi, né? Pelo fato de o Barão do Rio Branco ser a figura histórica que foi, e o falecimento, o sepultamento dele de ser realizado perto da casa dela, e tudo isso está muito bem conectado, principalmente no momento que eu estou envolvido com uma autobiografia. Isso tudo está vindo e de uma maneira muito tranquila para que eu faça um trabalho a contento. Mas, então, a lembrança de um passado, de certa forma, difícil para alguns e historicamente memorável para outros. Essa é a minha, vamos dizer assim, a abertura da minha inteligência, do entendimento das coisas, né? De ser o filho de um casal do pós-abolição. Então, nesse pós-abolição, muita coisa da Praça 11, né, que nasce mais ou menos por essa época também, que ficou muito forte na minha emocionalidade, nas viagens feitas minhas ao passado, né? Praça 11, meu pai trabalhou, então, num período já da segunda parte, ou terceira da vida dele, trabalhou na Casa da Moeda. A localização é importante, porque é próximo, dentro quase que do ambiente da Praça 11. Meu pai falava muito nisso também. A Casa da Moeda, onde ele trabalhava, era uma repartição, como dizia antigamente, assim, muito entrosada também dentro da cidade, né? No Carnaval, a Casa da Moeda organizava, e tinha já organizado, um bloco carnavalesco que saía às ruas, e muitos artistas importantes do cenário, da cena carioca, foram funcionários da Casa da Moeda. Eu tive a oportunidade de ter um irmão
escultor, pintor e trombonista, um irmão bem mais velho, O Jimbo? Jimbo, que foi uma figura também da Casa da Moeda e tal. Então, pelo simples fato de minha mãe ter sido criada no Catumbi e meu pai ter sido criado, na sua vida trabalhista, vamos dizer assim, um funcionário da Casa da Moeda, embora fosse um trabalhador braçal, ele tinha muito prazer, muita honra de ter trabalhado na Casa da Moeda. E verbalizava isso dizendo, não, eu fui da Casa da Moeda, pegava no pesado, mas eu fui da seção de obras e artefatos. Bonito, ele gostava de enumerar isso, né? Então, começa a minha ligação com a praça, primeiro através da curiosidade de saber como é que isso era. E depois vieram as leituras, né? A Praça 11 está presente na história da carioca de uma maneira, da história carioca de uma maneira muito muito forte, né? Eu tive muito cedo essa curiosidade do que era a Casa da Moeda. E peço licença para acrescentar agora um outro dado, que foi meu segundo casamento, com uma moça que, nascida no Morro do Pinto, falecida há 4 meses, 3 meses, e que era uma pessoa ligadíssima ao ambiente onde nasceu também. Isso veio se somar a toda essa esse meu envolvimento com a Praça 11. E não foi o Preto que falava aí, não é a minha primeira obra abordando a Praça 11. Eu tenho uma outra ficção, Mandingas da Mulata Velha na Cidade Nova, e recentemente fiz um livro ilustrado por um dos grandes ilustradores brasileiros, o nosso... Não. O nosso Rui Oliveira. Nasceu de uma maneira também interessante, ele dizendo para mim que tinha muita vontade de colocar no papel, digamos assim, na tinta, nas gravuras, esse ambiente. E perguntou se eu gostaria de escrever um texto ficção e tal, com alguma informação, para ele ilustrar. E nós fizemos um livro, foi lançado ano passado. Tia Seata, eu esqueço, vocês desculpem. É um livro sobre a Tia Seata, em que eu roteirizei, né, para o nosso ilustrador executar o trabalho dele. Saiu um trabalho maravilhoso, está aí nas livrarias, etc. Tal. Então, Praça 11 para mim, alguma coisa que a lembrança vai, a lembrança volta, e sempre aquela minha vontade, vamos dizer assim, de ter conhecido melhor, ou seja, pessoalmente, toda essa grandeza, né? E acredito que meu repertório de Praça 11 ainda não se esgotou. Acho que ainda tenho muita coisa para escrever, inclusive com relação à espiritualidade, né? A presença da espiritualidade na Praça 11, escrever sobre
vamos dizer assim, a incompreensão dessa espiritualidade que infelizmente, coube a um escritor sobre o qual eu tenho também muita admiração, pelo qual eu tenho também muita admiração, que foi o nosso que escreveu sobre a Praça 11, inclusive falando mal da tia Seata. Né? O nome dele como era? O nosso... Roberto Moura. Roberto Moura. Não, o da época, o famosíssimo... João do Rio. João do Rio. João do Rio, sim, senhor. Desculpem o esquecimento. Mas é isso. Então, eu me coloco assim como um súdito da Praça 11. Tudo que a Praça 11 foi e continua sendo, né? apesar de oficialmente não ser mais uma praça, etc. Tal, mas toda essa memória, toda essa lembrança, eu acho que ainda está muito presente e eu acho que a gente ainda vai descobrir, escrever, falar muita coisa sobre esse ambiente. Eu tenho muito prazer de estar fazendo isso de certa forma. É um trabalho de reconstrução, de reconstrução simbólica, de reunir informações. Perfeitamente. Né? Nossa cidade é uma cidade com muitas, digamos, lacunas assim nesse sentido, né? Uhum. Enfim, tirou-se alguns morros do meio do caminho, né? E aqui simplesmente esse trecho todo da Presidente Vargas foi varrido do mapa, a quantidade de histórias, de vidas que estavam ali. Enfim, pessoas vivendo seus ritos religiosos e a praça no meio do caminho. Né? Que informações que o velho Luiz Braz Lopes passava para você? Né? Eu queria saber isso, que tipo de informação e como você foi completando assim esse repertório de conhecimento sobre a praça ao longo do caminho. Olha, foi a leitura, naturalmente. Eu não tive nenhuma convivência assim, direta, mas há uma curiosidade natural, né, de um carioca. Eu me rotulo assim, com muita seriedade, muita força, como um afrodescendente. Eu sou um escritor, um criador de música popular também, afrodescendente, suburbano, nasci e fui criado no Irajá, e é um ambiente que também sempre me seduziu, o ambiente do Irajá, quando eu era criança, né? Um ambiente absolutamente, ou quase que absolutamente, rural, o que me traz lembranças muito boas, e alguma estranheza quando eu vejo, por exemplo, um bairro que nasceu dentro do Irajá ser considerado, na atualidade, pela excelência da sua rede gastronômica. Né? Quando eu digo assim, o polo gastronômico de Vista Alegre. Eu digo, caramba, que coisa! Porque quando eu era garotão, menino e tal, esse bairro, né, era um sub-bairro do Irajá, eram fazendas de um lado e de outro. Então, me espanta um pouco, mas não dizer que eu desmereço. Não desmereço, claro, é natural. Está seguindo sua reta, seu caminho, né? Mas não é estranho um lugar que você viu como assim, uma coisa modesta. Exato. E hoje tendo esse destino. Um polo gastronômico. Um bairro, inclusive, que tinha uma igreja de São Sebastião, uma pequena igreja, nossa capelinha, onde está lá o Vista Alegre hoje, que, lamentavelmente,
depois de eu ter me mudado de lá, um dia eu saí e procurei pela capelinha, não tinha mais. Tinha virado uma oficina de bicicleta. São essas lembranças, essas coisas, que a gente até vai de certa forma, aproveitando na nossa literatura, que tem muito também de crítica, né, de muita... Mas é interessante ver a transformação dos lugares onde você morou e você conservar a memória e ter o ímpeto de botar isso no papel para que isso não seja, essa memória não seja esfacelada, né, não seja terminada. Mas é isso, a minha vocação, minha definição, meu prazer é ter essa formação suburbana, afrodescendente e suburbana no sentido mais completo do termo. No Mandingas, da Mulata Velha, da Cidade Nova, você fala da centralidade, quer dizer, entre outras coisas, acho que um eixo importante desse livro é a importância da mulher, né, da figura matriarcal nesses ambientes de samba daquela região, né, dessa região aqui onde a gente está, Cidade Nova, ou um pouco mais para Lagamboa, enfim, e Praça 11 e tal. Lua Triste de Escamba, que é o livro seguinte, você já entra um pouco mais no universo das escolas de samba, né? A gente acompanha um pouco da história assim, do nascedouro dessas escolas. O Preto que Falava Ídis, que é uma espécie de ainda é a tua curiosidade, né? Você mergulhando nesse universo e transformando em livro, né? Ele já traz uma especificidade que é um encontro de povos diferentes que viviam ali e suas particularidades religiosas. Eu queria que você falasse um pouco disso e de como isso dá origem a esse livro, O Preto que Falava Ídis. Bem, eu sempre ouvi dizer, e tive contato com pessoas que eram ligadas a esse ambiente, que o ambiente da Praça 11, nos primórdios e até os anos 40, por aí assim, era um ambiente mais dos imigrantes, né? Os imigrantes de várias procedências e com uma certa proeminência dos de origem é uma palavra difícil de expressar. Os espiritualmente, de religião, bom, eu ouvia sempre falar nessa mescla de imigrantes de várias procedências, etc. Tal, e com a especificidade dessa parte dos que vieram lá os judeus, de um modo geral, a judaica de procedência e de religiosidade ligada ao judaísmo, né? Eu achava estranho, eu achava diferente, porque a parte que a gente chegava mais perto da gente era a parte do pessoal, dos negros que vieram da Bahia, etc. E tal. E um dia, lendo um livro de um membro dessa comunidade judaica, um livro muito interessante, era um senhor que foi comerciante lá na época e tal, e escrevia sobre o ambiente e as pessoas, os personagens, etc. Tal, e mencionava um jovem, um menino, qualquer coisa assim, que aprendeu a falar Yiddish e era empregado de um senhor, que era um senhor de origem judaica,
que não falava uma palavra de português, enquanto o seu empregado, o jovem, tinha aprendido a falar ídиш e falava fluentemente, né? Isso me chamou muita atenção, ficou muito na minha cabeça, e eu resolvi, então, nasceu aí o personagem Nozinho do meu livro. E eu digo, não, vou criar uma história para o Nozinho, criar uma vida para ele, e essa vida tem que ser criada, evidentemente, com um componente amoroso, etc., para a gente levar a vida dele até onde não se sabe. E comecei a escrever, escrevi, e de uma maneira muito pouco ortodoxa, né? Fui escrevendo qualquer coisa, não tinha roteiro, não tinha nada, eu ia escrevendo. E agora, o livro já tem alguns anos, né? Tem uns 5 ou 6 anos, eu tendo que vir aqui... 7 anos já, 2018. Eu cheguei à necessidade, né, de fazer um roteiro para poder conversar com vocês, que eu próprio já não me lembrava mais em quantas o meu personagem tinha se metido. Aí escrevi aqui e diz assim: a narrativa é conduzida... Vou ficar um pouquinho mais feio aqui, senão leva mal, não. A narrativa é conduzida por outro jovem... Bom, a narrativa é conduzida por um jovem solicitador, sem nome mencionado, solicitador, ou seja, futuro advogado na Justiça do Rio de Janeiro. Eu fui um solicitador uma vez, em algum momento da minha vida, quando eu ingressei na Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro hoje, né? E quando estava nas proximidades da minha graduação, terminar o meu curso, fui ser solicitador num escritório. Aí eu falei para minha mãe que eu ia ser solicitador. Minha mãe falou assim: meu avô foi solicitador do Banco do Brasil. Eu digo, mas o que é ser solicitador? Eu não sei não, mas seu avô foi. E eu também não sabia direito o que eu ia ser. No fundo, eu ia ser um despachante de advogado. E começa a história, então, contada por uma pessoa que passou por essa situação também. E o tempo disso, do acontecimento, o pós-abolição, tendo como ponto de partida a Cidade Nova. Por que essa região se chama Cidade Nova? Era a região da sede Praça 11, porque nesse momento, a cidade do Rio de Janeiro em si, ela terminava ali. Depois daquela parte que foi construída, que virou chamada Cidade Nova, que foi um ponto de encontro de culturas, sobretudo a dos negros migrantes da Bahia, após o fim da Guerra de Canudos, que terminou em 1897, uma guerra de orientação monarquista, e a migração judaica, principalmente imigrantes do leste europeu, aumentada com a queda da monarquia. A narrativa, então, se articula a partir das duas comunidades, digamos, principais do lugar, os negros e os hebraicos da Praça 11, localidade mais tarde vista por alguns como a pequena África do Rio de Janeiro. E o que desperta no narrador a vontade de contar a história é a odisseia do personagem principal, o preto cognominado Nozinho, que em cerca de 4 décadas vive em diversas partes do Brasil e de países distantes, como a africana Etiópia, vive de anos a momentos passagens que remontam ao relacionamento imaginário, mas nem tanto, de homens e mulheres
de origem hebraica se cruzando. Até a anunciada chegada ao Brasil, com desembarque em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, de um príncipe africano, misto de líder político e chefe religioso, com fortes laços de amizades e afinidades religiosas, com Getúlio Vargas, o pai dos pobres brasileiros, entre aspas, também visto por alguns setores como um perigoso líder nazi-fascista, pior que Hitler e Benito Mussolini. Mas isso não é dito no romance. Bom, então, aí eu começo a fazer o meu roteiro. O que acontece com o Bom, o personagem é esse. Nozinho, um garoto jovem, vai trabalhar para um senhor de origem judaica, ele sabendo falar o Yiddish, e o patrão não sabendo falar o português nem um pouquinho. Então, evidentemente que é uma relação difícil que não houve. Nozinho se apaixona pela filha do patrão. Apaixonado pela filha do patrão, ele é levado pelo narrador da história, por esse futuro advogado, vai tirar ele dali, porque a vulnerabilidade dele diante da família, da amada, etc., é muito grande. Aí o leva, sai daqui, que aqui o negócio está ruim para você tem que sair dessa localidade e leva o Nozinho para o subúrbio carioca. E que subúrbio é esse que ele vai, para o qual ele é levado? Ele é levado para uma localidade chamada Areal, que tem uma pequena comunidade de moradores de origem judaica, e vai para lá, levado pelo seu protetor, que vira padrinho, etc. E tal. E chegando lá, então, a localidade do Areal é nada mais, nada menos que uma parte da chamada freguesia de Irajá. E eu imagino esse meu Irajá também, né, o Irajá da minha família, como um lugar absolutamente rural e com muita ligação com a espiritualidade afro-brasileira. Então, ele vai para lá e adquire poderes, né? Fecha o corpo, etc. e tal, e conhece a espiritualidade afro-brasileira que ele não conhecia e tal. Ele torna-se um mito, então. E a história dele espalha-se pela Praça 11, inclusive com a notícia, muitas vezes, a notícia de sua morte. Não, ele foi para lá, não, mas ele mataram ele lá, ele morreu e tal. E ele ouve falar, lá nesse refúgio dele, de algumas passagens bíblicas, etc. e tal, da existência de uma comunidade na Europa, uma comunidade de negros que tem ligação direta com a espiritualidade da espiritualidade judaica, e etc. Então, ele vai acrescentando. A história é essa, ele vai vivendo uma vida muito complexa, muito complicada, por conta da situação em que ele se meteu, e etc. e tal. E ele vai vivenciando toda uma série de dificuldades, etc. E sempre com a ideia de encontrar a sua amada. Raquel. Raquel se chama? Não sei por que se chama Raquel. E ele vai sofrendo esse amargor todo da distância, porque gostava da moça e tal. Mas, à medida em que ele vai
sofrendo seus reveses, e de tudo quanto é jeito, ele se mete com malandragem, ele vai procurá-la, inclusive ele chega no Rio Grande do Sul, que é para onde a família manda a Raquel, etc. e tal. Mas, na medida em que ele vai procurando por ela, etc. e tal, ele vai tendo, de certa forma, acesso a alguns conhecimentos ritualísticos, etc. e tal, que vão garantindo a sua sobrevivência, vamos dizer assim, e até o seu sustento, e alimentando toda essa trajetória complicada que eu resolvi colocar aqui. Bom, então a coisa leva todo esse tempo e ele acaba chegando na Etiópia. Imagina, não, mas não tem aí no meio dessa história, ele reencontra a amada envolvida, inclusive em alguma coisa que foi da história desse tempo, que foi um tráfico de mulheres, onde mulheres europeias e algumas de origem judaica se comprometem também nessa história, uma história de tráfico de mulheres que acontece aí nesse âmbito histórico que a gente botou na ficção. Então, é um roteiro meio bastante complicado, mas é animado. Eu já disse para algumas pessoas que se dispõem a fazer um filme de toda essa loucura, que tem que ter em conta que é uma narração de aventuresca, né? Aventuresca, etc. e tal, e precisa ter todo esse movimento. Bom, a conclusão dessa história toda é que o Nozinho vai, ao mesmo tempo em que ele vai vivenciando uma série de coisas, ele chega até a participar da Coluna Prestes, num determinado momento, ele vai para a Bahia, vai de outro lugar, ele vai conhecendo também, como eu, muito da espiritualidade afro-brasileira, e é o que encaminha toda essa aventura, né? E ele volta, então, num momento em que o narrador de toda essa epopeia, vamos dizer assim, toma conhecimento de que, lá no Rio Grande do Sul, chegou um místico africano, entre aspas, que vem para resolver a questão do Brasil naquele momento. E esse momento da volta dele é o início da Revolução de 30. Né? Então, foi saindo assim, foi acontecendo assim, com toda essa atrapalhação, não com essa atrapalhação que eu estou tendo nesse momento, porque isso é fruto de uma outra coisa, da qual eu estou conseguindo me sobreviver de uma maneira melhor possível. Mas é isso então a história. Eu gosto muito dessa narrativa. Essa releitura que eu tentei fazer agora melhorou assim bastante as minhas ideias sobre essa ficção, que eu comecei, de um determinado momento, a achar que estava demais, né? Achar que estava demais. Mas esse demais, eu acho que é importante. Esse livro está merecendo ter uma visibilidade maior, ser muito mais visto, porque ele tem um significado, e estou tendo muito prazer de estar hoje aqui, apesar da dificuldade, falando sobre ele, e com essa plateia tão bonita, tão receptiva, tão atenta, né?
o que me engrandece bastante e me dá um pouco de mais calma e mais tranquilidade para passar esse momento que a gente está passando por aqui. Está em casa, Ney. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você foi contando os pontos-chave, né, dessa história que está contada no teu livro, mas você assim não enfatizou uma coisa que eu acho importante, que assim isso também vai se construindo a partir de pequenas notícias que você vai pescando, né? Sim, sim, sim. Né? Você falou que a história do menino que falava ídis, Sim, certo. isso aconteceu de fato, num relato que você pegou, mas a história do príncipe africano também vem de outra leitura que você fez, Sim, sim. assim como o tráfico de mulheres também. Aham. Né? Isso tudo é um quebra-cabeça que você vai montando a partir de achados aqui e ali. Exatamente. Né? Eu não sei se alguém aqui sabe que essa história do príncipe africano foi alguma coisa que já aconteceu lá em Porto Alegre, né? Sim. Inclusive, alguém que... Não me lembro, essa história do príncipe africano em Porto Alegre, eu não conheço aprofundadamente, mas eu tenho uma experiência interessante com Porto Alegre, que é no mercado, o grande mercado lá de Porto Alegre, tem uma vamos dizer assim, no centro do mercado tem uma criação de inspiração espiritualista, segundo a qual o pessoal do Bará, que é o candomblé de Porto Alegre, tem lá nesse mercado, segundo o segundo o conhecimento geral, tem lá o assentamento de um Exu, lá no centro do mercado de Porto Alegre. Eu, inclusive, quando fui lá, me falaram isso, eu fui com gente ligada a essa espiritualidade, eu fui e ofereci fiz uma pequena oferenda também, informado pelas pessoas de lá. Então, eu termino, né, a saga do nosso personagem, relembrando isso aí. E para poder dar entrada, vamos dizer assim, nessa ficção da epopeia vivida também pelo nosso Getúlio Vargas, do qual meu pai foi um grande eleitor. Entusiasta. Assim, entusiasta. Era o pai dos pobres mesmo no Brasil naquela época. Eu costumo dizer, eu acho que até alguma coisa eu escrevi sobre isso, que era o ditador. Não, eu criei uma saída para isso aí. Espera aí, meu pai era getulista total, né? Absoluto. Então, ele não pode ter sido tão duro assim como foi, como dizem que foi, tão reacionário como dizem que foi. Não pode, porque meu pai gostava dele. Então, é o seguinte, aí botei isso aí. O reacionário, o ditador, esse era o Dornelles, pô. O Vargas era o pai do povo. Em algum momento eu digo isso. Tá, mas bom, é o nome da avenida que passou por cima da Praça 11. Né? Ney, sobre a questão da religiosidade, né? Tem um personagem no livro, que é um personagem sensacional, que é o Chaim Sherman, que é um farmacêutico judeu, antirracista, que é um cara que, assim, o tempo todo que ele aparece, a gente pensa nos conflitos que permeavam assim, esses dois povos, claro, especificamente. Né? Eu queria que você falasse um pouco assim, o que você descobriu, o que você conseguiu identificar sobre essa relação dos negros com os judeus ali na Praça 11. Não, o
o que eu vejo, não que eu tenha chegado a nenhuma conclusão assim importante, mas até a minha perspectiva é essa, de que não haja, que a coisa do aspecto, do ponto de vista espiritual, espiritualista, etc. e tal, não é admissível nenhum tipo de reação contra. Não deve ser admitido. Quer dizer, a grande vontade que eu tive quando escrevi essas coisas é que tudo fosse, não houvesse competição nenhuma de forma religiosa uma para outra, não, que tudo tenha o mesmo objetivo, se a gente for, a não ser quando os objetivos são escusos, né, de enriquecimento ilícito, etc. Tal, isso não. Mas a conquista da paz espiritual, etc., tal, deve ser uma coisa geral, unificada. Então, esse personagem é aquele cara que compreende, né? É o cara que compreende a religiosidade do outro. Não, deixa ele lá. Se ele pensa assim, que seja assim, ele está sendo feliz assim. Saúde, paz, estabilidade, desenvolvimento para ele, deixa ele. Então, foi mais ou menos isso, que me lembro agora, que me levou a criar esse personagem, para botar um equilíbrio. Essa coisa do reacionarismo, vamos dizer assim, a reação ante a espiritualidade do outro, a minha espiritualidade, a minha prática é que serve, é que é melhor. Isso não existe. Então, estou sempre muito preocupado com isso. Ney, você já te vi questionando algumas vezes, ou relativizando, ou problematizando o termo pequena África. Esse termo Sim. Cunhado pelo grande Heitor dos Prazeres, que denomina uma região que é muito cara e muito importante para a cidade do Rio de Janeiro. Queria que você falasse um pouco disso, desse questionamento. Não, eu vejo hoje essa expressão pequena África cresceu para designar quase que todo o centro da cidade carioca, né? Mas não foi assim, não foi assim. Havia as peculiaridades de cada trecho, de cada pedaço. Pelo que eu sei, ali na praça, na Pedra do Sal, ali morava, inclusive, o inimigo da tia Seata, que foi o nome do carnavalesco também, que concorria com ela, etc. Tal. Exatamente. Hilário Jovino Ferreira. Exatamente. Então, tia Seata morou, segundo eu aprendi, até o primeiro escritor que se ocupou dessas localizações foi o nosso amigo, que foi falado agora... João do Rio. Exatamente. João do Rio. E aquele pedaço ali da Praça da Pedra do Sal, morava o Hilário, etc. Tal, e a tia Seata, o primeiro endereço foi no final da rua que chegava quase na Praça 11. Meu pai falava muito na rua. Morou na Visconde de Itaúna. Visconde de Itaúna, mas antes da Visconde de Itaúna... Ah, tá. Entendi que é o endereço anterior que você está falando. O endereço anterior. Camerino? Parece que sim. Então... Não. Depois a gente vai lembrar o nome. Mas eu acho que essa expansão da denominação cidade Pequena África para todo o centro carioca, eu acho que não é o certo. O que eu li, alhures, é que o nosso Heitor estava dando uma entrevista para um jornalista,
estava no ateliê dele, que era ali na... Aqui perto. Né? E ele, da janela, ele falou para a Praça 11, naquela época, quer dizer, na época dele, criança, dele pequeno, no carnaval, ele disse isso, no carnaval, era uma pequena África, pela concentração de negros que vinha de todos os cantos da cidade e até fora da cidade, ele disse isso. E essa colocação, né, do local e tal, até isso eu botei num livro, em algum tempo atrás, e até fizeram uma placa que ficou algum tempo lá na Pedra do Sal, dando essa localização. Mas, de repente, aumentou. A Pequena África já aumentou de tamanho. Não chega a ser um problema, né? Mas a gente que lê uma outra coisa já começa a estranhar. E, pensando bem, eu acho que realmente não era exatamente isso. Uma coisa que a gente aprendeu é que as primeiras casas que abrigavam escravizados recém-chegados ficavam ali na Rua 1º de Março, hoje, onde é a Rua 1º de Março, e dali eram levadas para os armazéns que ficavam lá para aquele lado do Caju, etc. e tal, iam para lá. Então, não... E até alguns autores contam, e deve ser muito verdadeiro isso, que essa caminhada dos recém-chegados lá para mais perto da atual Praça Mauá, etc. e tal, era natural, porque as famílias que moravam nas proximidades da atual Praça 15, ali, Rua 1º de Março, estranhavam muito e desgostavam do que viam, né? Então, tinha muita verdade nessa colocação. Acho que a coisa era mais ou menos assim. O que havia de negros mais próximos da região da Praça 15, etc., eram as pessoas que trabalhavam nos armazéns, etc. Tal. Mas esses escravizados recém-chegados, evidentemente que eram levados para localidades um pouco mais afastadas. Eu li assim, e é isso que eu imagino também que fosse. Então, eu fico meio tocado assim, meio escabriado, como se dizia no meu tempo, que fosse exatamente isso. Se a cidade inteira fosse uma pequena África, o centro da cidade inteira, não haveria a arquitetura da época que domina esse centro, não haveria, não seria assim. A gente deve pensar um pouco mais sobre isso. Não estou fazendo nenhuma crítica a ninguém, estou só observando isso. Então, é o que eu penso. Uma questão de um alargamento semântico assim Exato. desse termo. Uhum. Eu acho que a gente pode, de repente, convidar quem quiser perguntar, quem quiser levantar bolas, para a gente propor um bate-bola com a plateia. Por favor. Boa tarde, sou Jurema Agostinho, e eu queria, nessa linha aí, né, da Praça 11, Pequena África, não é, eu também já li e escutei coisas daquela região que também, além dos judeus, tinham os ciganos, né, naquela área ali da Praça 11 até a Praça Tiradentes, que também é casa de tia Carmen do Chibuca. Uhum. Então, assim, o comentário que eu tive a respeito, exatamente, que você poderia estender essa África em miniatura até essa região por conta dessas travessias, né? Eu lembro que a neta da tia Carmen, a primeira neta carnal, fala que, e também tem fotos para isso, que ela
em Cosme e Damião, né, a promessa feita por conta da última filha, que ela atravessava ali da casa lá, Visconde Itaúna, até a igreja de São Jorge, a capelinha de São Jorge, via Campo de Santana, com a imagem de Cosme e Damião, né, em 27 de setembro. Ela de baiana atravessa, reza lá na igreja e volta para a festa. Né? Então, eu já vi, não lembro quem agora, que escreveu que também seria considerado todo esse trecho, por conta dos ciganos, né, também nessa região, que tinham judeus, negros, judeus e ciganos, mas esse percurso aí do samba, teatro, enfim. É uma briga essa história, né? De onde até onde é a delimitação da pequena África. Delimitação geográfica. Sim. Eu não... Eu, sinceramente, com relação a essas delimitações, etc. Tal, o que eu sei é o que todo mundo sabe, que o conhecimento que foi generalizado. E o que eu digo é isso. Você vê como teria visto o nosso pintor, Heitor dos Prazeres, sob o lado carnavalesco, né, como ele disse, isso aqui era uma África em miniatura. É uma afirmação interessante, que é a sensação que ele tinha pela grande ocorrência de negros brincando o carnaval, de associações de negros ocupando o seu espaço, que era a grande questão era essa. O carnaval carioca, naquela época, era bem setorizado, né? E era a ocupação das localidades mais concorridas em termos da presença africana ou afro-brasileira. É uma delimitação nesse sentido, que eu vejo. Então, não sei, eu acho que isso não é tão importante assim, né? Eu acho que isso não é tão importante assim. Eu sou fadado, sou levado a achar que o nosso querido Heitor dos Prazeres estivesse afirmando alguma coisa importante, né? Era um lugar de concentração, como ficou depois estabelecido, né? Eu me lembro quando eu era bem jovem, que comecei a me interessar pelo carnaval, etc. e tal, a Praça 11 ainda era um pouquinho, né? Ainda tinha um pouquinho de carnaval, e a Avenida Presidente Vargas se tornou o palco predileto. Eu me lembro minha primeira experiência com escola de samba foi o meu ingresso na Escola de Samba Acadêmico do Salgueiro, a qual eu pertenço até hoje, embora sem a presença carnavalesca, mas lembro que no primeiro enredo do qual eu participei, do primeiro desfile, foi 63? Por sorte minha, foi o de 63, o de Chica da Silva, a escola foi campeã pela primeira vez. A concentração da escola começava ali por trás da Igreja da Candelária, né? Aí vinha o desfile caminhando por toda a Avenida Rio Branco até chegar à imediação ali da escola Rivadavia Correia, etc., por ali. Vamos dizer assim, é o locus, né, do desfile. o samba tomando conta, etc. E depois as coisas foram se modificando. Mas é isso. Só para ilustrar, né, para a gente... Porque quando
quando vem a notícia de que iam acabar com a Praça 11, né? Esse samba que eu citei no começo da conversa, o samba do Grande Otelo, com o Erivelto Martins, né? Ele é uma espécie de um grito, assim, não só desses dois compositores, parece que a história, inclusive, partiu do Grande Otelo, e ele tinha uma história enorme, eram vários versos, que o Erivelto Martins organiza naquele samba que a gente conhece, né? Nesse samba de 1942. Mas existia um medo dos sambistas, do povo de samba, que o fim da Praça 11 significasse também uma ameaça ao próprio samba, né? Vale lembrar que as escolas de samba desfilavam ali. O desfile competitivo das escolas de samba, a partir de 1932, se dava na praça. Ali, em volta da praça, tinha um tablado onde as escolas subiam, né? E o júri ficava ali, avaliava as escolas, e depois... Então, assim, esse acontecimento, essa notícia do fim da Praça 11, foi uma grita geral para o mundo do samba. Não vai haver mais escola de samba, né? Exatamente, não vai haver mais escola de samba, não vai. Isso em 42. E aí, curiosamente, eles mantêm a praça. A praça é mantida, mas a praça, né, o logradouro, aquele retângulo, é mantido. Então, tem algumas imagens da Presidente Vargas, já construída, inaugurada, e o retângulo ali, com os banquinhos, com o chafariz, quer dizer, não era isso que importava, não é? Não era o retângulo, a permanência do retângulo era o que menos importava, mas sim toda aquela vida que tinha ali em volta, Sim, as casas, a casa da tia Ciata, que estava ali, a escola Benjamin Constant, que até um certo momento teve ali também, o comércio que estava ali, quer dizer, isso tudo é que fazia a riqueza dessa área. Perfeito. Né? E aí, curiosamente, 2 anos depois, o próprio Grande Otelo, com o Erivelto Martins, vem com outro samba, mas aí já é um samba adesista, um samba chamado Bom Dia Avenida. Lá vem a nova avenida, remodelando a cidade. Quer dizer, já tinha acabado aquele pavor todo, né? Rompendo prédios e ruas, os nossos patrimônios de saudade, ou seja, ficou já na saudade. É o progresso, e o progresso é natural. Lá vem a nova avenida, dizendo a sua rival, a rival é Rio Branco. Bom dia, Avenida Central. Então, já era Exato. um esquema de um adesismo. Ditador era o Dornelles, rapaz. Boa tarde, Ney. É um prazer estar aqui ouvindo o senhor. Do Mandingas da Mulata Velha na Cidade Nova até a Última Volta do Rio, são 8 romances seus, né? Passando pelo Oiobomé, e toda a sua invenção literária no romance é o que mais me interessa. Como é que é a sua relação na escrita desses romances com a historiografia? Enfim, você cita, né, várias obras nesses romances, na sua invenção literária. Como é que é a sua relação na escrita desses romances, né, entre o samba, a sua obra como dicionarista, mas também com a historiografia de vários períodos, porque tem os seus livros de conto também, o Nas Águas dessa Bahia há muito tempo, tem as suas crônicas no Meu Lote. Então, como é que é essa feitura, né, na sua escrita? Fico muito feliz pelas suas referências aí. Isso traduz alguma coisa que eu tomei para mim como meu caminho é esse. Não adianta eu escrever sobre a vida na caatinga de não sei onde, que eu não sei o que é, não conheço. Eu sou um suburbano do Irajá, no tempo que o Irajá era uma cidade do interior, vamos dizer assim, é apenas o centro de uma das divisões da Igreja Católica, a freguesia de Irajá. Eu sou do tempo em que, segundo a minha família, primeiro
padre que assumiu, num determinado momento, a direção lá da paróquia, rezava a missa com uma arma de fogo embaixo da batina, etc. Quer dizer, todo esse folclore, tudo isso eu convivi, eu nasci vendo isso, nasci vendo a Cordovil ser a roça do Irajá, o cemitério do Irajá ser, segundo uma descrição de livro também, que eu esqueço também o autor que disse isso, o cemitério de Irajá ser um lugar preferido pelos grandes feiticeiros, etc., feiticeiros entre aspas. Então, a minha vontade de escrever é sempre escrever as coisas que eu vivenciei. Se eu não vivenciei, eu sonhei que vi. E eu acho que o meu trabalho tem que ser esse, está sendo, nessa altura do campeonato, já com quase 83 anos de idade. Falta um mês, né? Aí está contando, esperando para eu ficar mais velho. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o trabalho do escritor é esse. O trabalho... outra coisa também, meus ensaios, as coisas que eu escrevo no sentido assim mais educativo mesmo. Não estou querendo, não tenho nenhuma coisa a conquistar, nenhuma graduação universitária, não tenho isso. É vontade de fazer, vontade de escrever, vontade de acertar. Isso é que é o que eu tenho feito e sempre digo lá para meu neto e minha neta, que têm carreira universitária já quase completada, etc. Então, porque eu gosto. Porque eu gosto. Eu gosto de ser negro. Eu não gosto de ser preto. Eu acho que é uma denominação que tem ultimamente dominado aí os meios que estudam essa questão. Mas isso é uma interpretação má de alguma coisa que nasceu nos Estados Unidos. Black, nigger, é diferente. Estados Unidos é outra coisa, a gente admira lá o que aconteceu lá e que continua acontecendo, e rejeita também muitas coisas, mas é diferente, é diferente. O Brasil tem uma vida diferente. Eu quando escrevo as coisas que faço, quando dizendo, como ainda há pouco, vou para o caminho da informação mesmo, vamos dizer assim, eu quero transmitir uma informação que seja legítima, o mais possível, né? E que tenha consequências, né? Consequências e boas consequências. Então, não vou em busca de título nenhum. E sem buscar, quando meus 80 anos, há 2 anos atrás, 3 anos atrás quase, ganhei alguns títulos de doutor honoris causa e fico feliz, né? Claro que fico feliz. Não, é bom, o ego recebe isso bem, mas não vou fazer disso um cartaz. Agora, quando eu faço um samba, quando eu escrevo um samba com vontade e tenho vamos dizer assim, um repertório bastante significativo, quando eu vejo, por exemplo, uma música que começou a
a minha carreira de compositor popular, depois de 50 anos, fazer um sucesso internacional, como aconteceu agora, como está acontecendo, com Figa de Guiné, samba meu com o Reginaldo Bessa, que lançou a cantora Alcione junto comigo, eu tenho que ficar feliz, né? É alguma coisa que eu estou alcançando, estou conseguindo, etc. Tal. Não é que seja o melhor do meu repertório, não é. No tempo que Dondon jogava no Andaraí. Isso é... Porque esse é o que... Esse é o que é o mais fácil, o mais natural. Coisa da Natina, a vovó lavou. Meu de Wilson Moreira. Mas então é isso. Quer dizer, eu estou numa caminhada de vida, né? Em que eu cheguei a um momento que não tem que ter mais tenho vaidades, é claro, gosto de ser bem prestigiado, etc. Tal, isso eu gosto. Mas não tenho nenhuma vocação, e isso é coisa de temperamento também, para sair dizendo que eu sou o rei da cocada preta, que eu sou bambambam de não sei onde. Não, não sou, não. Eu sou apenas um rapaz latino, claro. Afro-latino. Sem dinheiro no banco. Eu sou afro-latino, tem uma música com esse nome. Mas aí, vamos lá. Ney, boa tarde. Obrigada pela adorável partilha assim, de suas memórias, histórias, enfim. Está sendo um privilégio. Eu acho que mais do que perguntar, é pedir para o senhor contar um pouco ou falar um pouco sobre suas memórias, enfim, sobre a questão da presença das religiosidades africanas, afrodescendentes, no cotidiano do Irajá ou do subúrbio. Eu peço isso, né, porque eu acho que a gente fala muito das religiosidades africanas nessa região da Pequena África enquanto centro, mas eu acho que, de modo geral, a gente acaba esquecendo um pouco dessas religiosidades no cotidiano suburbano. Assim. Isso eu lembro de uma vez que estava pesquisando, inclusive, em periódicos e tudo mais, sobre feitiçaria, magia, macumba, enfim, e eu me deparei com uma presença muito grande de casas religiosas no Irajá, por exemplo, justamente na freguesia do Irajá. Isso me chamou a atenção. E talvez, enfim, até a própria memória sobre a relação dessas religiosidades com o catolicismo, que também é muito forte no Irajá, enfim, se o senhor pudesse falar um pouco mais sobre isso. Obrigada. Bem, eu tenho em curso uma autobiografia. Um editor que é amigo me disse que estava na hora de escrever uma autobiografia. Estou escrevendo sobre a organização dele e tal. Eu tenho lembrado de muita coisa da minha infância, da minha família. Isso está sendo o alimentador, né, de toda essa coisa que eu estou já coligindo, escrevendo, desenvolvendo, etc. Então, com relação à religiosidade, eu dedico assim um espaço todo especial para esse lado, pelo seguinte: eu, quando era pequeno, quando era criança, pequeno ainda sou, a minha família, por parte materna, meu pai, da parte do meu pai, eu praticamente não conheci ninguém. Então, tem alguma coisa, tem inclusive dois importantes pesquisadores de história nossos
nossos amigos descobriram alguma coisa da história do meu pai, que eu não sabia, que a família não sabia. Mas da parte da minha mãe, é mais fácil, que já era uma família organizada, meu pai não chegou a ter. Meus tios, 3 tios, irmãos de minha mãe, eram espíritas, como chamavam, dizia na época, e recebiam entidades, né? E o que me causava eu tinha muito medo. Medo que eram umas coisas assim meio assustadoras mesmo para uma criança. Está vendo um transe, de repente você está com o seu parente conversando, ele entra em transe e você, sendo criança, vai levar um susto muito grande. Mas eu tenho várias lembranças dessas coisas, e algumas até bem interessantes e bem gostosas de falar e ouvir. Por exemplo, na minha casa, que é um terreno muito grande, no Irajá, meu pai comprou o terreno, pagou em não sei quantas mil prestações, mas comprou. Pagava atrasado, entendeu? Até umas histórias engraçadas. E tinha muita árvore na minha casa e a gente brincava embaixo da árvore. E eu sempre com meu cabelozinho, a cabeça raspadinha, com aquela coisinha que o Pelé depois imitou de mim, né? Aquela coisinha aqui na frente, e tal, topetinho, e aqui raspado. Aí eu estou lá brincando, de repente cai um bicho, vamos dizer assim, cai na minha cabeça e aquela minha mãe, uai. E minha mãe recebia vovó Maria Conga, uma preta velha muito conhecida aí no... E minha mãe resolvia problemas da família, etc. e tal. Eu comecei a gritar, ai, que botavam remédio, botavam pomada e tal. Não conseguia. Aí eu não aguentei, eu apelei, né? Mãe, chama a velha, mãe, chama a velha. A velha veio e resolveu. Não atirou e bom, acabou. Não doeu mais. Aí você cresce vendo essas coisas, essas realidades, aí você vai realmente tomando um interesse maior. E o interesse o caminho de interesse que eu trilhei, muito orientado por algumas pessoas, chegou a um ponto, que é o ponto vamos dizer assim, da linha religiosa que nós em casa seguíamos, em casa, que eu digo, a minha família que eu constituí, pequena família que eu constituí, a gente aprendeu, e eu aprendi, a ver nisso tudo que a gente tem, que a gente experimenta, uma forte presença filosófica, né? A filosofia faz muito bem a esse tipo de conhecimento. E aí a gente foi caminhando por aí, a família toda, todo mundo muito bem situado dentro dessa perspectiva, espiritual, né? A gente se sente muito bem, assim, praticando o que a gente pratica, do jeito que a gente pratica, tendo resultados muito positivos para a nossa espiritualidade. Então, toda essa caminhada, né, foi feita aos pouquinhos. Você vai indo, até que se chega a um ponto em que você percebe que está certo. Aí eu criei, até como apresentação de um dos meus livros, que aborda essa questão espiritual agora, dizendo o seguinte, durante muito tempo,
eu pratiquei minha religiosidade de ouvido, como os músicos que não são formados musicalmente, né? E hoje eu pratico minha religião com partitura. Foi a forma que eu descobri de explicitar isso. Estabeleci uma correlação com a música. Tem um músico toca pelo ouvido, que é o que eu sou, meu pandeiro, minha percussão, um violão que eu tentei e não aconteceu, cavaquinho é a mesma coisa, então é por aqui. Agora, espiritual, do ponto de vista religioso, eu estudei por música, estou estudando cada vez mais, entre aspas, por música. Então, é o que eu acho que deve ocorrer. Você ter um tipo de espiritualidade, cada um tem a sua, cada um, o sentimento não é igual para todo mundo, mas eu acho que ter um ponto de partida filosófico é o mais importante nessa história toda aí. Os interesses materiais, as coisas mais por esse lado aí da vantagem que se tira com alguma coisa, isso deixa para quem quiser. Para quem quiser, vai nessa que da nossa já não é por aí que nós conversamos. É difícil responder essas perguntas, mas... Boa tarde, Ney. Gostaria que o senhor falasse um pouco da sua relação com o seu maior parceiro, que foi o Wilson Moreira, que tem álbuns maravilhosos. E, se possível, né, falar um pouquinho também da sua relação com o Candei, que o senhor escreveu... Aqui, oi. O senhor escreveu, me corrija se estiver errado, O Silêncio do Bamba, junto com ele. Aí, se possível, falar desses dois aí que são influências aí muito fortes para mim. Wilson Moreira e Candei? Isso. Bom, por favor. O Wilson Moreira, ali quando eu comecei a participar da escola de samba mesmo, do Acadêmico Salgueiro, foi na década de 60. E, por essa época, eu ouvia muito falar no Wilson Moreira, que era um compositor da Mocidade Independente Padre Miguel, né? E comecei a ouvir algumas coisas dele, realmente um compositor importantíssimo, né? E comecei a ver, depois ele saiu da Mocidade Independente, foi para Portela e tal, e eu me tornei amigo de um outro grande compositor, o Delcio Carvalho, que disse para mim... Não, ele promoveu um encontro entre a minha pessoa e a do Wilson. O Wilson muito tímido e tal, sempre, mas com aquele aperto de mão que justificavam o apelido dele, Wilson Alicate. Aí o Delcio nos apresentou até de uma maneira muito interessante. O Wilson aqui, ó, isso aqui é o Ney, ele bota a letra até em... até em... Como é? Bula de remédio. Aí eu inventei dei a minha contribuição a essa definição. Se for dimetilfenilpirazolona, então ele, quando tem essas coisas assim, ele chega e faz. Aí o Wilson achou muito engraçado e tal, que começamos a trabalhar juntos, e aí, o que me chamou a atenção do Wilson, que era uma coisa que eu não tinha e não conhecia, era a ligação com a música mais rural, né? A música do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, profunda, exatamente, mais rural. O Wilson sabia bastante coisa, porque a família dele tinha essa origem. Aí começamos a fazer umas músicas bastante
ligadas aí dentro dessa linha de criação, o que, no entanto, alguns sambas fizeram sucesso e tal, mas nós fomos, principalmente eu, do ponto de vista da letra, né, dizendo que a gente estava fazendo coisa muito difícil, coisa que o povo não entendia. Essa pretensão assim dos fabricantes de música, né? Tem que fazer para vender essa coisa toda. Então, a gente foi muito tolhido por causa disso e foi obrigado a fazer algumas coisas mais pelo lado romântico, etc. Fizemos bem. Então, o Wilson foi o parceiro, não foi o maior parceiro em termos de qualidade, de quantidade de música feita, mas foi o que deu maior realce, né, à minha vida, e eu, de certa forma, sei que contribuí também bastante para dele. Mas depois ele ficou muito doente, e a gente não tinha mais condição de fazer o mesmo que fazia, e, infelizmente, ele nos deixou antes e tal, mas fizemos uma historinha. Temos, inclusive, muita coisa boa, premiações, etc. e tal. E com relação ao Candeia, foi o Wilson que me levou lá para o Quilombo, né? Grêmio Recreativo que não era só um Grêmio Recreativo de escola de samba, era de arte negra, né? O Candeia tinha as ideias também muito importantes, mas, lamentavelmente, faleceu também muito antes, e como ele era muito centralizador, as coisas eram muito em função dele mesmo, o Quilombo foi se esvaindo, até hoje eu não sei exatamente o que foi feito no final, mas eu tenho uma contribuição que eu dei para o Quilombo, que eu acho que foi talvez a mais importante, é ter levado para lá o Luiz Carlos da Vila, que se tornou, inclusive, um parceiro póstumo do Candeia, né? Obras muito importantes, algumas não conhecidas, mas foi um momento muito bom, foi um momento que eu não estava... até estive relembrando isso nesses dias, por conta das anotações que eu estou fazendo para a minha autobiografia, mas Candeia morreu cedo, o Wilson, de certa forma, também, mas são dois momentos importantes da minha carreira, muito importantes. Não tenho por que esquecer de nenhum dos dois, né? E o Candeia tem tem muita história boa do Wilson, engraçada. Pelo engraçado é melhor começar, né? O Wilson trabalhava no sistema penitenciário. E aí, quando ele estava meio de folga no trabalho, de tarde, assim, ligava para a minha casa, o telefone, pô, Neide, estou aqui com uma ideia e tal, vamos embora, vamos nessa aí. Quando eu podia, anotava. Um dia ele está solfejando uma música para mim, cantando um pouquinho do jeito que ele... Peraí. Depois eu ligo, para. Tá legal. Estava no trabalho, né? Passou um tempinho, voltou, pô, nego, olha o sufoco. O que foi? Trabalhava, estava servindo perto do restaurante lá da repartição, vamos dizer assim. O cara tacou a bandeja na cara do outro. Digo, Wilson, isso merece um samba. Vamos fazer um samba por aí. Não, que é brincadeira e tal. Então, vamos dizer assim, essas coisas inéditas, né?
e interessantes, que são... É a caricatura também da nossa condição de sambistas, etc. E tal. E o Candê é uma outra coisa interessante também, por telefone, que foi quando nós fizemos para o Quilombo o primeiro samba, Quilombo pesquisou suas raízes, etc. E tal. E os momentos mais felizes tem um momento da letra, tinha um momento da letra em que eu enumerava vários povos africanos importantes, etc. E tal. Enfim, e o samba foi lá para o julgamento interno, lá no Quilombo, dessa forma mesmo, e a gente venceu o concurso daquele ano, quase o segundo ano do Quilombo. E fomos gravar. O Candeia gravou, inclusive, depois o Martim da Vila gravou também, e fomos gravar. Aí, na véspera da gravação, o Candeia ligou para mim e disse assim, tem uma coisa para te falar, para você ver se você vai gostar. Tinha um pedaço que era uma enumeração de várias etnias africanas. Jeje, Nagô, Fanti, Axanti, Angola. Eu enumerava várias etnias, etc., povos. Ele falou, acho que tirando isso aí que você fez, acho que não faz falta não, quer ver? Aí cantou, eu digo, pô, você tem toda a razão. Gastei um montão de tempo aí, botando nome de um montão de etnia, mas não faz falta nenhuma. Fomos gravar no dia seguinte, como ele sugeriu, ficou ótimo. Porque era um cara que conhecia, né? Ele sabia. Isso aqui é importante. É o que a gente aprende com esses... Aprendia, né, pelo menos antigamente, com os mais antigos, né? A gente aprendia e fazia isso. E, então, a experiência foi e continua sendo muito boa, quer dizer, hoje numa forma diferente e tal, mas aprender é sempre bom, né? Aprender com quem sabe. E vamos ver se depois dessa conversa a gente conclui aquele trabalho que nós estávamos fazendo, né? Bom, pessoal, encerramos mais um dia do nosso ciclo de palestras, agradecendo a generosidade, a gentileza do nosso querido Ney Lopes em nos atender aqui, atender o nosso chamado. PP, nosso querido PP, Pedro Paulo Malta, a Multirio, os demais setores do arquivo e, claro, a presença de todas e todos. Nos vemos na segunda que vem com a nossa última palestra do nosso ciclo. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a todos vocês aí pela compreensão. Como eu disse, quando comecei a conversar com vocês, estou vivendo um momento complicado da minha vida e tal, mas a gente sabe como que são essas coisas. Vamos dizer assim, a fala, às vezes, o coração atrapalha a fala, etc., mas estamos indo bem, daqui a pouco já está tudo resolvido, e quero ter o prazer muito grande de uma outra vez vir aqui, uma outra vez estarmos juntos num lançamento, etc. e tal. Muito bom estar aqui, só gente fina, só goiabada cascão.